Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais um momento de reflexões. Palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz: Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Sabe, irmãos, o desejo de Deus sempre continuará sendo atrair o homem para si e poder falar ao seu coração, ainda que isso implica em levá-lo ao deserto. Quando a Bíblia fala sobre o deserto, ela não está falando de um cenário bom, mas ela está falando de um cenário difícil de se trilhar, de se vivenciar. Deserto, não há água para beber, não há pão para comer. No deserto, durante o dia, o sol é escaldante, as noites são frias. Quem está no deserto precisa continuar caminhando em frente, pois ele não tem ideia de quando ele vai sair do deserto. Então isso nos faz entender que o desejo de Deus é que nós venhamos confiar nele, sempre. Esperar sempre na sua provisão, vivermos na dependência de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão tendo uma inversão de valores, buscando as coisas daqui, como se as daqui fossem eternas e as do céu, elas fossem passageiras. As pessoas hoje procuram até mesmo frequentar as reuniões em busca de coisas que irão trazer um conforto, um bem-estar nessa vida. Porque, infelizmente, existem lugares que estão pregando uma palavra que diz: venha para Jesus e você terá a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos. E nós sabemos que Jesus, ele pode proporcionar tudo isso, mas não devemos pegar a fé e fazermos dela um amuleto para conquistarmos essas coisas. Tudo pelo fato de que o Evangelho, a palavra de Deus, ela fala totalmente o contrário disso. Quando nós abrimos nossa Bíblia, o evangelista Mateus, ele escreveu que desde os dias de João Batista, ou seja, João Batista, por anunciar a mensagem do reino, ele teve a sua cabeça decapitada. Então isso faz entender que eram dias de perseguições. E Mateus diz, desde os dias de João Batista até agora. E a gente entende que a palavra de Deus, ela não é nem antiga e ela não é moderna. Ela é eterna. A palavra de Deus, ela desde o passado a este presente e o futuro, ela continua sendo a palavra de Deus e nela não há mudanças. Nela não há sombra de variações. Ela continua a mesma. Ela permanece fiel em tudo aquilo que ela diz. Então nós entendemos que desde aqueles dias de João Batista, se faz violência ao reino de Deus e por força é que se apodera dele. O apóstolo Paulo disse que as tribulações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que neste mundo nós teremos aflições e que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Um versículo antes desse, ele diz: e eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Num outro texto ele diz: eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela está diretamente ligada ao bem-estar dessa vida. Enquanto está tudo bem, está tudo em paz. O momento que as coisas não fluem como ele gostaria que fluísse, então não há mais paz.
Então agora abre-se o espaço para a reclamação, abre-se o espaço para a murmuração, abre-se o espaço para aquele rosto de descontentamento por causa da situação que está sendo vivenciada. Mas a paz que Cristo ele deixou através da sua palavra nos faz ter esperança nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição, nos momentos mais desesperadores que poderemos passar, mas temos a convicção de que Deus está no controle de tudo. Esse texto de Oséias, aonde a palavra diz: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, lembra-nos muito acerca da caminhada de Israel, peregrinando pelo deserto. Alguns estudiosos dizem que havia dois caminhos. O caminho da rota comercial, que os filisteus, eles tinham a sua trajetória para o Egito e, segundo alguns, de 3 a 6 meses o povo estaria na terra prometida, mas Deus os levou por um caminho de 40 anos. Deus é ruim, Deus é carrasco, de maneira nenhuma. Deus os levou por esse caminho para os ensinar. Primeiramente abrindo o mar vermelho, transformando a água amarga em doce, trazendo a eles no meio do deserto, no momento de fome, maná e em outras vezes codornizes, para saciar a sua fome. Deus fez água brotar da rocha para saciar a sua sede. Durante o dia o sol era escaldante, Deus enviava uma coluna de nuvem e trazia sobre eles refrigério. As noites eram frias, Deus enviava uma coluna de fogo e trazia do frio ou calor um aquecimento do céu, para que eles pudessem passar a noite. E Deus, em toda a caminhada, revelava a eles a sua palavra, deixando claro que estava com eles no meio do deserto. Então o desejo de Deus, com a aflição, com a adversidade enfrentada no deserto, era fazer com que eles se aproximassem de Deus, eles estivessem perto de Deus, para que eles pudessem entender que eles não deveriam fazer da sua mão direita o seu braço forte, mas eles deveriam sempre esperar na grande e infinita misericórdia que era manifesta pelas mãos poderosas de Deus. Então que nós possamos tomar posse dessa palavra e entender que, à medida que nós permitimos que sejamos atraídos por Deus e assim venhamos nos aproximar dele, Deus, ele sempre nos surpreenderá e ele fortalecerá a nossa fé, porque lá no capítulo 33 de Êxodo, onde Deus diz que não ia mais com o povo, porque era um povo obstinado de dura cerviz, pelo fato de no capítulo anterior ter levantado e adorado um bezerro de ouro, uma imagem de escultura. A Bíblia fala que Moisés ele entrou na tenda e ele buscou a presença de Deus, de uma tal forma que Deus trouxe a ele uma resposta dizendo: eu não vou, Moisés, com vocês em minha caminhada, mas eu vou enviar um anjo. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: eu prefiro estar no deserto contigo do que numa terra que emana leite e mel sem a tua presença. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós permitimos ser atraídos por Ele, a comunhão, ela nos leva a entender que, em meio a momentos de adversidades, é melhor ter a presença de Deus do que muitas das vezes estar no meio do conforto sem a presença dele. Que possamos tomar posse dessa palavra, que a bênção de Deus ela seja de forma abundante em nossas vidas. Deus abençoe.